Olá, hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro, o Diário do Rossio está começando nesse penúltimo dia do mês e hoje nós temos assuntos muito interessantes. Vamos falar sobre a visita que nós fizemos até o Santuário Nacional de Aparecida, vamos ter algumas imagens para você ver como foi a nossa viagem e vamos tratar de um tema bem polêmico sobre a maldade. Isso está na Bíblia. Por que será que nós temos esse instinto do mal? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu agradeço a sua companhia, que bom que você está aí para a gente fazer esse começo de semana, já começar assim abençoado. Sabe que nós tivemos em Aparecida, como eu acabei de dizer, nesse mês, fomos um grupo de 45 pessoas, foi muito bom, fomos num ônibus e a nossa viagem foi tranquila, graças a Deus, mas a experiência de estar naquele lugar que é muito interessante. Você que já foi lá sabe do que eu estou falando, você que ainda não foi, deveria ir, porque é o maior santuário mariano do mundo, recebem quase 15 milhões de pessoas todos os anos, durante o ano todo, as peregrinações que passam por lá. E cada vez que a gente vai lá é uma surpresa nova, imagens novas que você consegue registrar, novidades na estrutura do santuário, da acolhida, enfim, tudo isso. Mas daqui a pouco a gente vai ver esse vídeo com essas imagens que a gente registrou. Agora eu queria convidar você para a gente ouvir a palavra de Deus, do Evangelho da liturgia de hoje, que fala sobre o mal. Veja como Jesus trata esse assunto na Bíblia. O texto de hoje é do livro de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Veja que interessante esse texto, eu acho bastante forte esse relato sobre a realidade desse homem que vivia no meio dos túmulos, ferindo-se, gritando, possuído por um espírito mau. É interessante essa realidade, como que Jesus explica isso, como que a Igreja Católica explica isso. Veja bem, nós humanos nascemos com um instinto humano, simplesmente, né? Nós somos seres humanos, animais. Para que a gente possa ser polido durante a nossa vida, entram vários fatores. O primeiro fator principal, primordial, essencial, é a educação que a gente recebe dos nossos pais. São eles que nos ensinam a nos comportarmos, a falar, enfim, a respeitar os outros, senão a gente cresce com os instintos maus. E depois que passa pelo esse crivo dos pais que nos ensinam ali as maneiras humanas de viver, o respeito pelos outros, até onde você pode ir, etc., entra a sociedade, o mundo, né, as normas do mundo, as leis, olha, isso você pode, isso você não pode, então você tem que se conter aqui, mesmo que seu impulso te provoque a fazer, você não pode fazer isso. Depois também tem a contribuição da igreja, porque daí a partir de Jesus Cristo a gente aprende quais são os valores que a gente precisa cultivar em nosso coração, em nossa alma, a gente vai descobrindo essa outra área da gente que não é só humano, mas também a área espiritual. Todo esse conjunto de coisas que a gente herda da família, que a gente aprende da sociedade para bem conviver e com a ajuda da igreja, da espiritualidade, a gente então vai assim lapidando os nossos sentidos, né, os nossos impulsos, vai canalizando isso para aquilo que possibilita a gente a ser uma pessoa boa, a conviver bem com os outros seres humanos. E hoje em dia fala-se muito também de não só conviver com os outros seres humanos, mas também com toda a natureza, com todo o universo, precisa respeitar as plantas, enfim, os animais. Tem toda essa dimensão que a gente vai aprendendo com o tempo. Quando a gente não se dedica a isso, não tem uma base familiar, não respeita leis e normas de ninguém e nem tem uma religião, a gente vai ficando com esses espíritos maus dentro da gente. Aquilo que é de pior do ser humano vai aflorando cada vez mais e a gente é capaz de coisas horríveis como esse relato do livro bíblico que nós acabamos de ouvir. Para isso, existe então
os meios, né? Primeiro é o aprendizado. Eu preciso me dedicar a conhecer isso que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Enfim, tudo isso a gente tem várias fontes para aprender. O segundo passo é a gente descobrir o que a gente precisa lapidar em nosso ser humano. Cada um de nós tem áreas que são mais fortes, outras mais fracas, né? Tem pessoas que são bem diferentes assim no seu modo de agir, fazendo o mal ou fazendo o bem. Você tem que descobrir-se como pessoa, aquilo que precisa ser melhorado. Isso a igreja chama de conversão. Eu preciso mudar aqui porque isso aqui não faz bem para mim e nem para a minha convivência com os outros. Veja que interessante, e quanto mais a gente fica melhor nesse nosso interior, melhor a gente se relaciona com os outros e a gente vai construindo uma vida bonita, saudável, que valha a pena viver. Interessante. Pode refletir sobre isso, como está a sua vida hoje, né? Comparando aí aquilo que você faz, que você pensa, que você sente, com aquilo que Jesus nos ensina, já que somos cristãos. Bom, agora nós vamos ver um pequeno vídeo com algumas imagens, cenas da nossa viagem para Aparecida, o Santuário Nacional. Essa imagem que foi encontrada em 1717 e que a partir dali fez com que surgisse ali na cidade de Aparecida, em São Paulo, o maior santuário mariano do mundo, uma das maiores expressões de fé do planeta. Veja só. Muito bem, vale a pena visitar o Santuário Nacional. Se você ainda não foi, faça esse presente para você mesmo e para sua família. Pegue todo mundo aí, vai lá visitar, porque é muito especial aquele lugar. Olha só, hoje é segunda-feira aqui no Santuário. A nossa programação religiosa é a Missa pelos Falecidos, às 19 horas. Convido você para vir rezar por aqueles que já foram para o céu, que pertenceram aí à sua família, ao seu convívio. A gente precisa rezar pelo descanso eterno de todos eles. Eu convido você para essa noite. Também quero lembrar que nós temos aqui a campanha Filhos da Senhora do Rossio. Se você não se inscreveu ainda nessa campanha, muito simples, manda um oi para esse WhatsApp que aparece aqui. A gente vai entrar em contato com você para fazer o seu cadastro e assim você vai ajudar a gente na manutenção aqui do nosso santuário. Também quero dizer que agora em fevereiro muitas coisas novas vão acontecer aqui no santuário, no meio de comunicação. Mais próximo a gente vai começar a divulgar aqui para você. Mas quero dizer que nós temos hoje e amanhã os 2 últimos dias para inscrição para os cursos sociais. Se você não fez a inscrição ainda, são os 2 últimos dias, corre aqui na secretaria porque ainda tem vaga. Quero dizer que no dia 18 de fevereiro e no dia 25 de fevereiro, são 2 sábados, durante o dia todo, acontecem as inscrições para a catequese. A catequese é muito importante, você precisa estar atento a isso. A criança começa o processo catequético com 7 anos de idade. E ali ela se prepara para fazer a primeira comunhão, depois ela faz também o crisma. Se a pessoa tiver entre 15 e 17, 18 anos e não fez os sacramentos,
ela pode fazer também, ela vai entrar numa turma especial, que não é das crianças de 7 anos mais, mas uma turma especial. A partir dos 18 anos, entra na catequese de adultos. Tudo isso para preparar a pessoa para fazer a primeira comunhão e o crisma, que são os sacramentos iniciais. Ah, padre, minha criança não foi batizada ainda, ela já tem 7, 8, 10 anos. Não tem problema. A partir do momento que entra na catequese, a gente prepara, batiza a criança, faz os outros sacramentos, já faz tudo ali junto para ajudar aí nesse processo de regularização da vida sacramental, certo? Eu falei da campanha agorinha sobre os Filhos da Senhora do Rossio, e aqui a gente fica muito feliz quando tem aniversariante. Hoje, por exemplo, nós vamos celebrar o aniversário de Roberto Carlos da Silva, que é aqui de Paranaguá e faz aniversário hoje, faz parte da campanha. Parabéns, Deus abençoe. Muito obrigado por nos ajudar aí nesse processo de evangelização. Deus te abençoe sempre. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoa essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei, ó Deus, que utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É sempre bom lembrar, né, que a água benta é um sinal muito positivo aí dentro da sua casa, junto com você. Use bem essa água e espalhe essa bênção por onde você puder. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.